no livro de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37. Todos vocês que têm uma Bíblia, se aproximam do rádio agora, vamos ouvir a palavra de Deus. No versículo 36 e 37 está escrito: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Esse texto, irmão, 36 e 37 do capítulo 12 de Mateus, revela algo que está acontecendo a respeito de nós lá no céu. Quando você lê Gálatas 6, 7, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele fala sobre a lei da colheita, a lei da semeadura. E nesse texto 36, ele fala que nós vamos pagar. Vai haver uma cobrança, vai haver uma sentença sobre cada palavra que sai da nossa boca. Você já parou para pensar que Deus vai cobrar de nós cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada expressão, cada comportamento, cada atitude, cada ação que sai da nossa pessoa? Porque está escrito, irmão: mas eu vos digo, olha o versículo 36, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então haverá uma cobrança sobre cada palavra que sai da nossa boca. Agora, se vai haver uma cobrança, irmão, sobre cada palavra que sai da boca, sabe como é que eu entendo isso? Que eu e você somos 24 horas por dia monitorado por Deus. Existe um monitoramento de cada ser humano na terra. Lá do céu, nós somos monitorados. O seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, os seus planejamentos, as palavras que saem, a sua expressão facial, como você trata as pessoas, como você faz as coisas, tudo é monitorado por Deus. Deus, que é um Deus onisciente e onipresente, Ele sabe de tudo e Ele está vendo tudo que está acontecendo detalhadamente e individualmente em cada vida. É isso que eu entendo quando ele diz que ele vai cobrar cada palavra que sai da nossa boca. E além, irmão, de nós estarmos sendo monitorados por Deus, tudo também é registrado em um livro memorial. Abra comigo aí em Malaquias, capítulo 3, verso 16, está escrito assim, ó: então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está vendo aqui?
Ele registra tudo que nós fazemos através da obra de Deus, tudo que nós fazemos de bem, todos os evangelhos que nós pregamos, todos os nossos comportamentos que atingem as pessoas de forma positiva, tudo que nós falamos com o nosso companheiro, as palavras de edificação, quando você levanta um irmão, quando você ajuda, quando você estende a mão, quando você investe na obra de Deus, quando você limpa a igreja, quando você participa dos cultos, dá atenção, fala de Deus, tudo que você faz de bom é registrado em um livro memorial diante do Senhor. Mas também tudo aquilo que você faz de mal também é registrado em um livro memorial. Está escrito aqui, ó. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta, ouve, e há um memorial escrito diante dele. Então tudo é registrado em um livro memorial. Tudo que nós fazemos, falamos, nossos comportamentos, nós somos monitorados 24 horas por dia, e além de sermos monitorados por Deus, também há um registro. Está sendo escrito no livro memorial tudo que você está fazendo de bom e tudo que você está fazendo de ruim. Sabe o que eu lembrei agora? Eu passei 18 anos da minha vida cuidando de dependentes químicos. E 10 anos eu tive a própria instituição minha. E eu passava a maioria do meu tempo lá dentro cuidando de pessoas doentes. Eu passei muito tempo, irmão, cuidando de idosos, pessoas incapazes, até de pessoas que eram meio deficientes. Eu passei um tempo cuidando de um esquizofrênico, de uma pessoa que era cadeirante, pessoas doentes, pessoas totalmente dependentes de outras pessoas. Eu passei muitos anos cuidando de pessoas assim. E toda vez, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Toda vez que eu estava trocando fralda em um idoso, toda vez que eu estava dando banho em uma pessoa incapaz, toda vez que eu estava cuidando de um deficiente, dando comida na boca de uma pessoa que não era capaz de comer, toda vez que eu estava cuidando de um cadeirante, colocando pessoas na cama para fazer dormir, dando remédio, cuidando das feridas. Às vezes chegava pessoas lá toda machucada, toda ferida, toda sangrando. Eu colocava luvas e eu cuidava daquelas feridas, eu dava remédio para eles. E nesses momentos que eu estava cuidando dessas pessoas, sabe o que eu fazia? Consciente desse livro memorial, consciente que eu estava sendo monitorado por Deus, eu orava o tempo todo. E sabe o que eu falava com Deus? Eu falava assim com Deus: Senhor, eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não sei se lá na frente o Senhor vai permitir que eu enfrente uma cadeira de roda. Eu não sei se lá na frente o Senhor vai permitir que eu fique numa cama, ou se eu tenha que enfrentar uma enfermidade, uma doença, ou que eu possa ser um idoso que vai precisar de cuidado de outras pessoas. Irmão, todo mundo corre o risco de ter que ficar, às vezes, enfermo, doente, incapaz e precisar de uma ajuda de um outro. Todo mundo corre, a gente não sabe o futuro. Então, eu falava para Deus: se um dia, Senhor, eu precisar ficar numa cama, se um dia o Senhor permitir que eu fique numa cadeira, que eu fique incapaz, eu quero ser tratado, Senhor, da maneira que eu estou tratando todos esses doentes que o Senhor está colocando na minha responsabilidade. E eu cuidava, irmão, passei anos cuidando de doente, e eu cuidava com amor,
eu cuidava com carinho, eu me preocupava com as palavras que saíam da minha boca, até as expressões faciais minhas, eu vigiava para não ofender, não magoar os doentes que estavam na minha responsabilidade. E eu sempre falava para Deus que eu queria ser tratado da mesma forma que eu estava tratando aqueles homens doentes. Porque eu sabia que eu estava sendo monitorado. Eu sabia que Deus estava de olho em mim. Ele estava observando cada comprimido que eu punha na boca de um doente. Ele estava observando cada ferida que eu sarava. Ele estava observando cada banho que eu dava em um idoso, cada fralda que eu trocava numa pessoa incapaz. Eu sabia que eu estava o tempo todo sendo monitorado por Deus. Presta bem atenção o que eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo. Presta bem atenção como você está tratando seu pai, como você está tratando a sua mãe. A sua mãe e seu pai cuidaram muito de você quando você era bebê, trocaram muitas fraldas em você, passaram noites sem dormir, cuidando de você. Quantas vezes tiveram que correr para o médico para te socorrer, o tempo todo ali do seu lado, te protegendo, te guardando, e agora você cresceu, tá bonito, tá forte. Muitos filhos, muitas filhas, quando crescem e ficam fortes, independentes, coloca seus pais em casa de idosos, em lar de idosos, e abandona lá, esquece eles lá. Muitas vezes não leva a sua presença nem para os pais sentir o cheiro dos seus filhos. E muitos hoje estão isolados em casa de idosos, abandonados pelos filhos, abandonados pelos netos. Deus está registrando tudo isso que você está fazendo para o seu pai e para sua mãe. Deus está registrando como você está maltratando seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô. Está sendo tudo registrado em um livro memorial. Cuidado, pais e mães, como vocês estão tratando seus filhos. Deus está monitorando tudo. Cuidado, marido, como você está tratando a sua esposa. Deus colocou uma esposa do seu lado para cuidar de você, para gerar filhos, para formar família. Quando você maltrata a sua esposa, você não está só maltratando a sua esposa, você também está maltratando a filha de Deus. E você, esposa, Deus colocou um marido do seu lado para você cuidar, para você zelar, para você honrar. Deus está registrando tudo que está acontecendo na sua vida. Você, empresário, como você está tratando seus funcionários, como patrão, como chefe, como dono da empresa. Cuidado com os maus tratos com os funcionários. Cuidado de não estar explorando os funcionários e enriquecendo nas custas dos outros, porque o Espírito Santo está de olho, Deus está de olho, está sendo registrado tudo que você faz. Cuidado, lideranças de igreja, como vocês estão trabalhando com a igreja, como que vocês estão tratando os membros da igreja, como que vocês estão tratando o corpo de obreiros. Cuidado, liderança, cuidado, membros, como que vocês estão tratando uns aos outros. Porque existe um livro memorial, existe um Deus que monitora cada um de nós. A respeito de pais e mães, sabe o que está escrito no livro de Efésios?
Efésios, capítulo 6. Olha só, você que maltrata sua mãe, você que maltrata seu pai. Está escrito assim, Efésios 6, 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tá vendo? Honra teu pai, honra tua mãe, honra tua avó, honra o teu avô. Pare de maltratar os idosos. Para de maltratar aquelas pessoas que hoje estão numa cama, estão doentes, estão enfermos, precisando de você. E você maltrata, você ofende, você magoa. Tudo está sendo registrado no céu. Deus está de olho. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os justos e sobre os injustos. Os olhos do Senhor neste momento estão dentro de todos os lares. Ele está de olho em você. E toda a maldade que você está fazendo com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, haverá uma cobrança, haverá uma sentença. Você está sendo filmado. Todas as suas palavras, seus comportamentos, suas atitudes, tudo está sendo registrado no livro memorial. E tem mais. De tempo em tempo, Deus coloca o homem na balança e traz uma sentença sobre a vida das pessoas. Abra comigo aí para você ver no livro de Daniel. Vou mostrar uma coisa para você agora, para você ficar consciente que além de você ser monitorado, existe um registro no céu que é registrado tudo que você faz. E também existe uma balança a qual Deus de tempo em tempo pesa a vida das pessoas. Daniel capítulo 5 está escrito assim, ó: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram trazidos do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres, suas concubinas, e beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Olha o que esse rei Belsazzar fez. Ele fez uma grande festa, convidou centenas de pessoas, as mulheres, a concubina, um verdadeiro carnaval, uma festa de carnaval, bebedeira, orgia, tudo de mal estava acontecendo ali. E de uma hora para outra, sabe o que ele faz? Ele manda trazer todos os utensílios que foram tirados da casa de Deus, e ele afronta Deus. Ele afronta Deus. Ele não pensou nas consequências, os comportamentos dele foram filmados por Deus. E Deus, irmãos, naquele mesmo momento, Deus coloca esse homem na balança. A qualquer momento, Deus pode colocar você na balança. Olha só o que acontece no versículo 5, no meio daquela orgia, no meio daquela blasfêmia, no meio daquele carnaval, daquela bebedeira. Dentro do palácio, olha só o que acontece no versículo 5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mãos de homem e escrevia de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. No meio de toda aquela orgia, de toda aquela blasfêmia,
aparece uma mão de um homem, os dedos, e começa a escrever na parede do palácio real. Deus não suportou mais, colocou aquele homem na balança, pesou e mandou uma sentença sobre ele. Olha o efeito, irmão, que fez o juízo. Quando o juízo chega, no versículo 6 está escrito: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei, quando viu aquela mão escrevendo aquela frase na parede do palácio real, a Bíblia diz, irmão, que sua face se empalideceu, sua mente se agitou, seu espírito enfraqueceu, o seu corpo todo tremia, que um joelho batia no outro, e ele entrou em pavor. Ele mandou chamar todos os magos, astrólogos, para interpretar, mas ninguém podia interpretar. Então veio Daniel. Olha só a interpretação da frase escrita pelo dedo de Deus na parede do palácio. A gente vê lá em 24, versículo 24. Então dele quem? De Deus, foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Nené, Tekel e Parsim. No 26, ele fala a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Nenê, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e programasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Escuta, no versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite, Deus matou aquele rei. Deus arrancou ele da terra, porque a blasfêmia dele, a arrogância dele, o que ele estava fazendo era mal, e Deus não suportou. E quando Deus colocou ele na balança, ele foi achado em falta. Você está sendo monitorado por Deus. Tudo está sendo registrado. E de tempo em tempo Deus coloca você na balança. E se você for achado em falta, haverá uma sentença sobre você. Haverá uma cobrança de Deus em cima de você. Preste bem atenção da maldade que você está fazendo com o seu próximo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu avó. Presta bem atenção, empresário, como você tem tratado os seus funcionários. Presta atenção, liderança, como você tem tratado a igreja. Presta bem atenção como você tem tratado os seus vizinhos em geral. Preste atenção. Se converta desse mau caminho e viva. Vamos ouvir mais um hino. Pai, com Marcos Antônio.